Bem-vindos a mais um podcast, mais uma grande reportagem, uma grande conversa que vamos ter aqui hoje. Hoje com o amigo Rafael Lucas Pereira, vamos ver se é amigo até o fim, porque se calhar tem que levar aqui umas placagens. Não seja ele amante de rugby, amigo do desporto, trabalha pela integridade desportiva e muito mais. Sim, Quem é hoje este nosso amigo que está aqui connosco, Ricardo? Bem, é o que nós todos também vamos conhecer melhor, porque o Rafael é engenheiro de formação, mas desde cedo ficou ligado ao desporto e até às políticas desportivas locais e nacionais, e que muito tem dado ao desporto, e eu acho que era de todo o interesse fazer este reconhecimento e conhecermos melhor o Rafael Lucas Pereira, e que também é o nosso assistente deste... Eu queria pegar aí deste também. Nosso podcast, ficámos muito lisonjeados com isso. A nossa equipa pendura-nos, a gente hoje não diz isto no início, deixamos para o fim, porque os podcasts podem ver no Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, em qualquer uma das plataformas, como é que é, Bia? A conduzir, a lavar a louça, a dormir até, podem meter o podcast, a passar a ferro, a lavar o cabelo, não é? Nos micro-ondas também dá ainda? Dá não há motivo para não ver. E tivemos há bocado aqui na conversa que esteve a ver um podcast até às 2 da manhã, o que nos agradece, fantástico. Mas é verdade isto que estamos aqui a dizer ou é tudo uma grande mentira? É verdade. O Ricardo tinha-me enviado antes de mais, boa noite a todos, lá em casa. O Ricardo mandou-me uma entrevista do professor Paulo Barrigana. O grande professor Paulo Barrigana. E é alguém que eu tenho, enfim, particular admiração pelo seu trajeto, pelo trabalho que ele desenvolve ao nível do desporto escolar e do desporto na escola, enquanto treinador igualmente, e o Ricardo, quando me mandou, eu não estava em Portugal e fiquei na dúvida, vou ver, não vou ver, estava em aulas fora de Portugal e, portanto, ali o fuso horário, mas o respeito e a admiração que tenho por ele fez-me dizer, bom, vou ver isto. As horas aquilo foi avançando, foi 1h30, penso eu, o podcast, e eu olhar para o relógio, amanhã vou sofrer tanto nas aulas. Mas vi até ao fim, portanto é alguém que eu tenho uma profunda admiração. Não temos qualquer, que só falámos uma ou duas vezes, mas o trajeto dele é verdadeiramente inspirador, e portanto foi, vi aquilo. E paguei esse preço no dia. Eu começo já aqui com a primeira pergunta, já a pé juntos logo, não é, Ricardo? Tem que ser uma placagem. No rugby não usamos caneleiras, atenção. Então tem que ser uma placagem, bem feita. Já falou aqui, professor, espaço universitário, trabalho na integridade desportiva. O que é que isto quer dizer? Isto tudo junto? Bom, enfim, a integridade é um chapéu muito, muito grande que envolve diversas áreas. Aquela onde estou mais envolvido é o combate à manipulação de resultados esportivos, normalmente designada por match fixing, e portanto é esse combate, políticas de combate a essa manipulação, e também na área da violência. É um fenómeno, no caso da manipulação, enfim, ainda muito... ainda vivemos um processo de autonegação em termos das federações. Isso dá muito trabalho ainda hoje em dia? Não, dá no sentido, quer dizer, nós comparamos, isto é mais para as pessoas compreenderem, é mais fácil. Se pensares no doping, queres ter um controle, quer dizer, vais a uma prova, no final fazes ali um sorteio e os atletas vão e vês se estão ou não dopados. No caso da manipulação é diferente, não é? Porque a manipulação pode ser feita por terceiros, não é? Não, por terceiros e de diversas formas, não é? Isto obviamente está diretamente ligado ao aparecimento das apostas online e, portanto, infelizmente é um fenómeno que envolve muitos bilhões à escala global e, portanto, obriga aqui um enorme trabalho de prevenção acima de tudo. Naturalmente as autoridades fazem o seu trabalho, mas compete-nos a nós criar condições para alertar cada vez mais os atletas, todos os agentes desportivos, dos perigos que isso implica, e eu aproveito esta oportunidade de facto para sinalizar dos perigos que isso implica,
e acima de tudo porque desvirtua e põe naturalmente em causa aquilo que o desporto é mais bonito, que é no fundo também a incerteza do resultado. E portanto é algo que estamos ainda no início, em termos globais. Em Portugal eu diria que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito um trabalho notável, o Comitê Olímpico tem feito um trabalho notável, o Sindicato de Jogadores de Futebol tem feito um trabalho notável, mas é curto. Portanto, precisamos que mais federações de facto se envolvam neste processo, que percebam que isto não é só uma questão do futebol, é só uma questão de envolve outras modalidades, sob diversas formas, que muitas vezes a motivação não é só uma questão de ter mais algum, por vezes a questão do vício do jogo cruza-se com essa manipulação. Portanto, de facto é uma área muito recente, mas que no fundo onde eu encontrei um espaço para lutar, um espaço por aquilo que eu sempre gostei, que é o desporto, e é isso, estou nessa luta, digamos, neste momento é aquilo que faço com mais gosto e com vontade. Acaba por ser uma missão? E é engraçado por interpretar isso dessa forma? Ricardo, é engraçado, acho que nós por vezes, eu acho que ao longo da vida tentamos encontrar o nosso espaço, não é? A razão da nossa existência. E eu em 2017 eu estava mais dedicado à área da violência e assisti por acaso a uma conferência sobre esta matéria e foi alguém, enfim, ligado muito a esta área desta investigação, que me disse, deixa lá isso da violência, anda para isto, estamos a precisar de pessoas de facto que vistam esta camisola. Depois lá está, começar a estudar, tentar perceber um bocadinho melhor as dinâmicas, a problemática, os riscos, e na verdade foi isso, quer dizer, encontrei aqui a verdadeira missão no desporto, porque é algo que volto a dizer, que sempre gostei, se calhar por não ter tanto jeito para umas coisas ou para outras, ou por ter chegado mais tarde em algumas modalidades, mas aqui de facto encontrei, acho que o meu espaço de poder contribuir para desenvolver, enfim, neste caso a verdade esportiva. Antes de tu dares mais aí 2 ou 3 placagens, Ricardo, deixa-me só, antes de perdermos este tema, ainda. É soft, né? Sim. Mas antes de perdermos este tema, que eu acho que é um tema muito interessante da verdade esportiva e deste mundo das apostas, eu confesso, aqui nunca apostei nem no placar, nunca fiz uma única aposta, mas conheço muitos amigos que o fazem, mas a minha questão é neste sentido, ao esclarecimento, para também quem nos está a ver. Jogadores, treinadores, pessoas que são envolvidas diretamente não podem apostar. Certo. É isso, não é? Portanto, há pessoas que pensam... Pois, é importante, sim. Eu sou muito mais... Agora vou ser eu a entrar aqui um bocadinho, não é uma placagem alta, mas um bocadinho mais baixinho. Já fomos. Força. Já fomos. Já perdemos a conta. Já perdemos a conta. Eu defendo, enfim, a minha posição, que isto ganharíamos mais em que quem esteja dentro do sistema desportivo não pudesse apostar em qualquer modalidade. Para, no fundo, num processo, no fundo, quase cultural, em que as pessoas sabiam que um miúdo aos 10 anos, ou aos 6 ou 7 anos, entrando numa modalidade, uma das primeiras coisas que lhe diziam, olha, um dia, quando fores mais velho, não podes apostar. O treinador saber, eu não posso apostar, independentemente da modalidade. Porque aquilo que nós, no fundo, que está plasmado é que não podem apostar na sua modalidade. Eu iria um pouco mais além, porque acho que de facto é aquilo que eu tenho sentido, e há pouco falei na questão da prevenção, essa prevenção só será eficaz efetivamente no dia em que um treinador de futebol souber que não pode apostar em basquetebol. Portanto, tem que fazer aqui, é um processo de escolhas, obviamente isto. Mas é permitido hoje em dia? Não, é permitido, tu podes, não deves, mas podes apostar em outras modalidades que não pratiques. Depois há aqui várias interpretações, nomeadamente de federações internacionais. O que eu recomendo, para bem de todos, não fazer é que quem jogue, que quem treine, não aposte. Tem tempo, no dia em que... tem que fazer escolhas, não é? Podes dizer, está bem, mas um atleta vai até, vamos imaginar, até aos 35 anos, a partir dos 35 anos pode apostar à vontade. Mas um treinador, quer dizer, ou é treinador ou aposta, quer dizer, depois cruzam-se aqui. Nós temos uma realidade esportiva
que não é muito comum no contexto europeu, que é termos clubes ecléticos, não é? Nós olharmos aqui, por exemplo, nós estamos aqui perto, Oriental, quer dizer, tem futebol e tem handball, penso eu, pelo menos essas duas, tem triatlo, tem ginástica, aliás, este fim de semana a equipa da minha filha cruzou-se com o Oriental. E muitas das vezes um dos temas tem a ver com a informação, com a inside information que tu podes ter de lesão disto ou de lesão daquele outro. Por isso é que eu defendo de facto que nós não devíamos permitir em Portugal, devíamos evitar, porque por vezes, quando explicamos isto lá fora, são realidades que não existem. O Clube A só tem aquela modalidade. Certo. Portanto, quando nós dizemos, não, mas há aqui outras, eles não compreendem. E, portanto, a nossa realidade não é que os clubes de facto sejam ecléticos e, ainda por cima, em modalidades de pavilhão, em que partilham os mesmos balneários, têm acesso às mesmas informações. E, infelizmente, o que estou a dizer não é nada que se vai passar no futuro. São coisas que, infelizmente, já acontecem e, portanto, fiquei esse alerta para todos perceberem, de facto, quando estiverem a jogar, não apostem. É uma boa mensagem. É mesmo, até porque há cada vez mais jovens, e aquilo precisa do NIF, né? Precisa do número de identificação fiscal. Eu, por vezes, via miúdos que jogavam a utilizar o NIF dos pais só para poderem registar aquilo, e mesmo quem está a registar, não é, nas casas de apostas, por assim dizer. Eu confesso, eu do que conheço, atenção que eu não aposto, mas não sou contra as apostas. Exatamente. Não puxa para vamos lá ver. Nós, as apostas hoje em dia, nomeadamente as receitas de apostas online, dão um enorme contributo em termos fiscais para o Estado português. Não é só para o desporto, é para várias áreas. Agora, nós temos é que acautelar a verdade desportiva. Claro. E é um bocadinho... Eu vejo ali uma janela aberta. E nós, como estamos a falar aqui de números assustadores e de vidas destruídas e de vidas perdidas... Pois era aí que eu queria chegar. Quando se entra... aproveito... Quando se entra, nunca mais se sai. E isto não é só pensarmos que é dos clubes mais pequenos ou das divisões mais secundárias. Basta dar o exemplo do Nicolás Karabatic, um dos melhores jogadores de sempre de handball, jogava no Montpellier, quer dizer, e quis apostar, quis ali brincar um bocadinho e foi sancionado, como agora casos recentemente no futebol americano, já houve no passado na NCAA, portanto no basquetebol universitário americano, quer dizer, há uma série de casos e muitas das vezes estamos a falar, nós na maior parte dos casos não estamos a falar em plataformas legais, não é? Infelizmente. O escândalo do jogo duplo envolvia plataformas ilegais, alguns na Ásia. Pois sim. E que isso destrói vidas, claro. E destrói... E que no fundo, tu quando entras, é como nós ouvimos, não é? Sobre as drogas, quando entras nunca mais sais, ou sais muito maltratado. Tu ou os teus familiares. Sim, e portanto, acho que este é, talvez aproveito aqui, estamos habituados aqui neste podcast a ter um bocadinho de alegria, eu acho que trouxe aqui alguma... E agradecemos. As mensagens são para ser também divulgadas e partilhadas. Fica aqui esta mensagem. É importante. Eu, por acaso, permitam-me dizer isto porque também há outro lado que às vezes as pessoas nem pensam, mas no outro dia vi uma notícia que estava a dar um tema sobre o ténis, não é? O tema do jogo viciado sobre o ténis e sobre as apostas no ténis. E os tenistas, e acho que até foi o que vocês viram, estão bem informadas, acho que até João Sousa, que recebia ameaças. Porque não conseguia, ou seja, os apostadores apostavam nele que ele ia ganhar, não sei o quê, porque o ténis é um jogo para os apostadores, pronto, que aquilo tem muita probabilidade de acertar, não é? Quer dizer, eu posso explicar claro. A questão do ténis. O futebol, só resumidamente, é um desporto global e, portanto, é aquele que apresenta números mais elevados em termos de casos, eu vou dizer de suspeitas, não é? Depois entramos aqui, isto depois depende muito da arquitetura de cada jogo. E agora a questão do ténis. Todos os desportos de raquetes têm uma elevada exposição à manipulação. Isto porquê?
há 2 exemplos e, portanto, a questão do João Sousa é um bocadinho diferente, não é? Porque, no fundo, as ameaças não têm a ver necessariamente aqui com manipulação. O caso do João Sousa tem a ver com expectativas de indivíduos que provavelmente tinham apostado nele e que perderam. Portanto, vamos tirar aqui o João Sousa desta temática para não... Mas havia o caso, há 2 casos que eu acho que são emblemáticos, de um jogador argentino que fez Taça Davis e de um outro jogador australiano que ganha, salvo erro, o Open da Austrália em Júniores, miúdo já com algum talento, não é? E que na verdade aceitaram ceder, perder um set e depois diziam-lhe, depois ganhas a partida. Se vão nas redes, no YouTube, veem lá alguns desses e de facto é triste ao ponto em que se vê um jogador praticamente a não acertar a bola, porque tinha cedido, não é, a essa abordagem. E o mesmo acontece muitas das vezes, portanto, ao jogo, ou seja, não é o set, ainda é abaixo disso. E infelizmente as organizações criminosas, ténis, badminton e o ténis de mesa, têm essa exposição porque no fundo eles não vendem ou não compram o resultado final, compram resultados intermédios porque a arquitetura do jogo permite isso. No caso do ténis de mesa, a situação é mais complicada por uma razão, porque há ali um cocktail perfeito entre ser um jogo, é a modalidade número 1 na China, nós sabemos a paixão que as apostas têm no povo chinês e, portanto, é ali um mix e que, infelizmente, assistimos aqui, por vezes, em Portugal, a estarem nas bancadas indivíduos a fazerem streaming, alguns no planeta e, portanto, com intenções de... Enfim, é um fenómeno que tem pouca visibilidade, é um vírus que entrou no desporto e que para o combater é manifestamente difícil. Portanto, por isso temos que atacar mais na área da prevenção. Como eu disse no início, o doping é mais fácil, não é? Acaba a prova, anda cá, vamos lá ver como é que tu estás, pronto, e depois deu positivo ou não. Aqui não. Aqui é preciso muita investigação, é preciso perceber onde é que estão as fragilidades de cada modalidade, perceber as fragilidades de cada competição, porque, como vocês sabem, por vezes há jogos que no final da época já não têm propriamente o interesse desportivo, não é? Sim. E, portanto, a exposição. Infelizmente, também, muitas das vezes, os jogadores, nomeadamente profissionais, independentemente das ligas, muitas vezes são surpreendidos com salários em atraso. Têm que pagar casa, têm que garantir comida em casa, e antes de as autoridades, de chegarem a uma cidade, já lá estão, os grupos criminosos já lá estão há muito tempo, porque sabem que em determinado clube há salários de atraso há 2 ou 3 meses. E isso tem que ser antecipado. Não é? São estas janelas que eles aproveitam e... Eles andam sempre à nossa frente. E nós, na verdade, quer dizer, eu não sou autoridade policial, mas no fundo o que nós temos é que fazer aqui um trabalho prévio. Por isso eu digo, nós temos que ir ao início. Isto é um tema, à semelhança de outros, que cada vez mais, ao nível, por exemplo, da disciplina de cidadania dentro da escola, faço um apelo a todos porque a disciplina da cidadania, digamos, os agrupamentos têm essa autonomia para escolher um pouco ali o conteúdo programático, e era fundamental que esta área fosse abordada para desde que, pequenos, não é? desde introduzida já desde o 7º, 8º, 9º ano, sim. Pudesse, de facto, estabelecer-se aqui uma fronteira. Quero jogar, para já perceber que só a partir dos 18, não é? O Ricardo há bocadinho dava esse exemplo, não é? Sim. Seguramente estamos a falar de miúdos com menos de 18 anos. Mas, acima de tudo, criar esta fronteira entre as apostas e a prática desportiva. Nada contra as apostas, como já disse, claro. Mas essa fronteira tem que ser visível. Muito bem. E Rafael, há pouco falavas aqui da escola, deste aqui uma ligeira abertura ao espaço escolar. Tu és um grande defensor do desporto escolar e do desporto na escola. Tínhamos aqui um livrinho,
uma descoberta que fizemos. Tu lembras-te de um título, um plano de desenvolvimento desportivo para Lisboa? Lembras-te assim de alguma coisa? Já fizeste muitos trabalhos, muitas participações, mas deste lembras-te em não, particular? Não, lembro. Desse não. Um plano de desenvolvimento desportivo para Lisboa? Não. Bom, já foi há alguns anos. Eu ainda há questão aqui, à provocação da questão da escola. Ultimamente nós temos lido algumas intervenções públicas sobre o desporto escolar, o financiamento do desporto escolar. Eu entendo, infelizmente, o nosso modelo de desenvolvimento desportivo assenta nos clubes. Eu digo infelizmente porque, na minha opinião, ganharíamos mais em que esse modelo estivesse assente na escola. E dou aqui, digamos, o meu modelo que sempre idealizei, que tentei sempre importar para Portugal, é o modelo australiano. Quando falamos de desporto escolar, eu vejo, em primeiro lugar, há a questão da educação física, que está ali num lado. Depois, quando chegamos ao desporto escolar, digamos, no primeiro nível, vejo mais numa lógica de experimentação, que os miúdos possam experimentar diferentes modalidades. Mas depois há aqui um segundo nível, e não estou a falar do modelo existente, daquilo que eu idealizo ou gostaria. Eu vejo o desporto escolar mais como não uma substituição daquilo que é o movimento federado, o sistema federado, as competições federadas, mas acima de tudo a detecção de talento, que foi isso que os australianos nos anos 90 fizeram. Foi um programa nacional, porque ao contrário, enfim, muita gente diz, as crianças não estão nos clubes, as crianças estão na escola. E quando nós ouvimos até falar alguns números, quer dizer, nós estamos a falar da escola e, portanto, estamos a falar dos professores, dos alunos e dos auxiliares, quer dizer, toda a comunidade. Aquilo é um terreno da educação. E, portanto, não compete ao desporto impor e desejar o que quer que seja dentro da escola. Agora, compete ao desporto, ou pelo menos, na minha opinião, que o sistema, ou que as federações, se alinhassem com a escola. Não é possível, num país mesmo pequeno como o nosso, termos em todos os concelhos todas as modalidades. Não é possível. E, portanto, numa escola nós, na minha opinião, devíamos olhar, digamos, para o ecossistema associativo e perceber, ok, federação, vamos imaginar, pronto, agora vou falar aqui da minha, olhando para o rugby, por exemplo. Okay. Olhando para o rugby, eu diria assim, olhando norte a sul, Arcos de Valdevez, Braga, Guimarães, Porto, Coimbra, ali o eixo Coimbra-Lausanne, Santarém, Caldas, Lisboa, Setúbal, Évora, Montemor, Lolé. Assim, rapidamente tracei aqui só num bocadinho. É fantástico. Então aqui em cima da mesa tudo em mesma coisa. O rugby, dúvidas, o rugby acho que não devia ter, digamos, não é não ter a ambição, mas quer dizer, nós temos que olhar um bocadinho para os recursos que temos e para este ecossistema e perceber, atacar essencialmente os agrupamentos de escola onde existe clube, ou seja, eu vou levar o rugby à escola com a ambição que os miúdos, eventualmente, no caso de gostarem e no caso de serem bons, miúdos e miúdas, de poderem ter continuidade. Ou seja, quer dizer, eu agora, mais recentemente tenho tomado contacto com uma modalidade quando eu tiro com arco. Quer dizer, se num determinado concelho deste país, com o respectivo agrupamento, quer dizer, eu posso lá ir na escola na lógica da experimentação, mas quer dizer, investir, Federação Portuguesa de Tiro com Arco, investir num concelho onde depois não há sequer um clube para que os miúdos possam dar continuidade, eu confesso que tenho algumas dúvidas. Portanto, eu em termos eu vejo isto, gostaria de facto que a escola tivesse um papel mais importante, mas julgo que, curiosamente, acho que não tem esse papel por responsabilidade das federações, porque não são se calhar proativas junto das escolas, financeiramente, porque elas próprias, quer dizer, se querem, não podem estar à espera que o senhor professor, que são os verdadeiros scouters no meio disto tudo, que façam esse trabalho só porque sim, quer dizer, até porque muitas das vezes há alinhamentos, as pessoas têm um determinado passado, um determinado histórico desportivo ligado a uma modalidade, e é perfeitamente natural que levem
procurem que alguns alunos sigam essa modalidade. Mas, acima de tudo, acho que esta ligação, nós não podemos esquecer, estamos no ambiente escolar e o desporto devia procurar estabelecer mais pontos com a escola e não o contrário, que é uma das coisas que, infelizmente, eu, por vezes, leio na comunicação algumas queixas. A sério? A sério. É curioso. É curioso. Olha, Okay. já terminaste essa parte? Já. É que eu tenho aqui, eu acho que estou em frente à pessoa certa, que já vai perceber, porque não é uma coisa que eu sigo muito, mas eu acho que se calhar hoje vou sair daqui com uma ideia diferente. Porquê lobos? Olha, boa pergunta. Quer dizer, há uma designação, quer dizer, o animal, o lobo ibérico, quer dizer, isso agora deixaste-me. Tomás Moraes não me vai perdoar esta, mas isto remonta ali... É uma curiosidade que tenho, porque... Não, é um animal de facto presente na Península Ibérica. Porque é associação. Enfim, pelas suas características de luta, à época, de facto, pronto, estamos ali perto de 2007, e pronto, de facto aquela equipa era uma alcateia de lobos autêntica, portanto, atacar em conjunto... mas isso tinha muito também a ver com o líder, não é? Com o Tomás Moraes. Sim. Eu diria que foi isso. Eu julgo que foram uns anos antes, mas me perguntar a pergunta direta, porquê lobos? Eu diria porque é um animal que está presente na Península Ibérica, concretamente em Portugal, e de fundo o espírito da alcateia, o espírito de equipa, a forma como eles atacam, tudo, não é? A inteligência, porque atacam de facto o processo de caça de presas é feito em conjunto, de uma forma, volto a dizer, muito estratégica, e penso que foi nessa combinação que criaram essa designação. Eu sei que nessa altura, portanto, assistia às notícias que vinham e chegaram muito longe. Não sei se a equipa é a mesma, imagino que não, mas estamos bem entregues? E se não, o que é que falta para chegarmos tão longe ou ainda melhor? Boa pergunta. Comparativamente a 2007 agora? Sim. Em primeiro lugar, em 2007 foi eu contactei, eu estive presente com a seleção no Mundial, mas cheguei, já havia, a seleção estava apurada. Eu era na altura um mero adepto, via os jogos todos em casa, e não sei se calhar mas vou contar este episódio que pode ser giro. Normalmente as pessoas falam muito no hino, não é? A questão do hino teve bastante impacto, a questão do hino. E eu recordo-me que quando passei, no fundo, ali a gerir um pouco a questão, enfim, da melhor forma que pude, não é? Um engenheiro a gerir comunicação, é preciso ter aqui alguma... eu nem estava a acreditar no dia em que me convidaram. Estava numa apresentação do livro do José Mourinho com o arquiteto João Paulo Bessa, e ele disse-me, olha, aquele almoço há bocadinho, eles querem convidá-lo para ser o responsável de comunicação da seleção do Campeonato do Mundo. Comunicação? Poxa. E, foi um sonho. Ou não? Apesar do foi na altura, eu já conhecia, nomeadamente o Tomás, de resto estou aqui a fazer um esforço, acho que basicamente não conhecia mais ninguém. Dali depois saíram alguns grandes amigos. Mas eu acho que, sinceramente, acho que só conhecia mesmo o Tomás. E até hoje eu acho que foi talvez a minha grande experiência desportiva. Era uma equipa, digamos, 80-90% amadora, não é? Que tinha de facto, foi um apuramento, para vocês terem uma noção, esta seleção agora, a seleção nacional que se apurou para o Mundial, apurou-se em dezembro, salvo erro. Na altura nós apurámos a 24 de março. A minha mulher já estava em trabalho de parto, portanto por isso é que eu sei exatamente. A mais velha nasceu a 26, portanto eu soube que... Eu arrisco, mas que ano? Que ano? Não, que ano, porque depois estive um mês fora e pronto, não foi fácil, não é? Com uma recém-nascida, estar um mês fora. Mas era uma seleção que tinha, e isto ainda a questão do hino, para quem acompanhava os jogos, o hino era, de facto, aquilo era cantado com uma alma, com uma paixão, e, portanto, para nós aquilo era tudo normal. Eu lembro-me que a última ação de promoção, digamos, da seleção ainda em Portugal, já éramos sempre, nós íamos jogar com os All Blacks, portanto, com a seleção neozelandesa,
E havia, então, o Haka. Eu tenho isso na memória, foi uma das coisas que eu vi. Aquilo é um contraste gigante, mas eles estão habituados àquilo, não é? Aquilo parecia uma alcateia de lobos ou de lobinhos contra uns ursos daqueles polares. Mas atenção, que os lobos, quando se juntam todos, é o que está a dizer, conseguem vencer os ursos. Mas na altura o Tomás teve, e eu aí é que percebi a questão do hino, porque na verdade o Tomás foi a primeira pessoa que viu isto, porque lhe perguntam: Mas Moraes, o que é que sente? Vai defrontar os All Blacks quando ouvir o Haka, ou quando ouvir o Haka? E o Tomás, já um bocadinho cansado, enfim, ele é de facto um diplomata, mas acho que já estava ali um bocadinho cansado, com sempre, sistematicamente, no fundo era o selecionador nacional, estamos sempre a levar com a Nova Zelândia, com os All Blacks, com o Haka. E nunca mais me esqueço, ele vira-se para a jornalista e diz: já ouviram os lobos a cantar o hino? Atenção, isto antes do Mundial. E eu registrei aquilo, de facto, nós até tivemos a negociar, acho que já se pode dizer isto, que o hino, tivemos a ver com o Turismo de Portugal na altura, em processo de ativação, tentámos, enfim, com o pouco que tínhamos, que o hino fosse cantado por vários artistas portugueses. Não seria a primeira vez, portanto era algo que se fazia normalmente em jogos de rugby, por vezes convidar-se um artista, e nós queríamos diversificar, lembro na altura. Era a Marisa, o Tony Carreira, os Chutes e Montapés, e agora está-me a escapar um... Tínhamos ali o objetivo, eram 4 jogos, e tínhamos um objetivo de diversificar e de cantar o hino. Isso foi posto em cima da mesa, mas de facto, pronto, não foi possível. Ainda bem que não foi possível, porque de facto depois o que é que fica? Fica aquele hino, primeiro jogo, depois a seguir eu acho que os jogadores também entraram um bocadinho ali, pronto, atrás de cantar aquilo já um bocadinho de forma exagerada. O jogo, na altura, a transmissão foi feita em sinal fechado. E para a maior parte dos portugueses, muitos deles, não aquilo, quer dizer, quando olhavam para um grande campo de jogos, não é? Um estádio, associam uma coisa, futebol. E de repente olham para um grande estádio, cheio de 50 mil, 40 mil pessoas dentro do estádio, e veem lá um médico, um engenheiro, um advogado, quer dizer, e aquilo obviamente cria-se ali uma empatia com as famílias, ao ponto, e eu tinha esse retorno, estava em França, as pessoas estão aqui nos cafés, isto parece a antiga, só uma televisão, porque só a Sport TV, e está aqui tudo à hora do almoço, porque depois os horários tinham isto, eram durante a semana, e eram horários um bocadinho complicados, e então toda a gente estava ali a ver o jogo dos Lobos. Mas eu lembro-me que quando me apercebi de facto que tudo ia ser diferente, agora estou-me a arrepiar, que em Saint-Étienne, quando chegamos ao estádio, eu tinha assistido à entrega da camisola, que é um ritual do rugby, nomeadamente, mas tinha muito isto, entro numa sala, as cadeiras todas dispostas em função das posições, um vídeo, agora vou-me arrepiar isto, um vídeo sobre motivacional, com jogadores que não tinham sido convocados para o Mundial. Vejam de facto e os valores que esta modalidade tem. Um jogador que não é convocado para o Mundial estar ali disposto a dizer: vamos malta. A entrega da camisola, tu vês indivíduos com 120 quilos, tudo ali quase, as lágrimas a caírem, um processo de enorme carga. Eu disse assim: eles vão rebentar aqui com as portas já, porque eles estão aqui. E depois vamos ao autocarro, o autocarro vinhamos em silêncio, e de repente nós tínhamos dado um passeio de manhã, de ativação, mas uma coisa muito simples, ali uns passos em que eles estavam ali um bocadinho a brincar, só para libertar Tomás, para dar maior orientação, para libertarem ali um bocadinho junto ao hotel. E de repente estamos começar a chegar ao estádio, e começamos a ver bandeiras e tudo, de repente uma multidão de gente. Eu disse: isto de facto vai ser muito diferente do que nós estávamos todos à espera. Porque nós até aí, nós estávamos refugiados numa montanha, agora não me lembro da terra onde nós estávamos, mas estávamos perto de Saint-Étienne, mas estávamos lá no meio da montanha, quer dizer, os neozelandeses estavam em Marselha, outros estavam... Nós éramos a única seleção que estava isolada. Tínhamos de facto uma companhia de um pai e filho francês, lusodescendentes,
ele tinha nascido cá, o filho é que já tinha nascido em França, pá, que depois acabaram de fazer o Mundial todo connosco, numa autocaravana, uma coisa, estabeleceu-se ali uma relação de facto muito, são duas figuras que guardo muito, e pronto, quer dizer, aquilo tudo foi diferente, ao ponto, por exemplo, eu há bocadinho estava a falar na questão do Instituto do Turismo, o Turismo ofereceu-nos, digamos, em contrapartida dos nossos jogadores usarem um chapéuzinho a dizer Turismo Portugal, nós tínhamos que dar, tínhamos acesso a uma caixa muito, muito bonita, bem preparada, com lá está, com CD da Marisa e mais umas coisas sobre Portugal, etc. No primeiro jogo com a Escócia, aquilo na conferência de imprensa, antes do jogo, levaram, eu não tinha assim tantos, portanto tinha que fazer ali distribuição para os outros jogos. E bem, quando eu chego à conferência de imprensa com a Nova Zelândia, eu vejo CNN, vejo tudo o que era canais, bem, não sei, eu pensei assim, bem, vou jogar aqui tudo o que tenho, pá, porque de facto esta é a oportunidade única que temos para promover a modalidade. Reparem, na altura não havia, as redes sociais não existiam, portanto aquilo era tudo muito, nós íamos recebendo informação e está a começar aqui tudo só fala de rugby. Ao mesmo tempo, importa recordar isto, a Seleção Nacional de Futebol vivia um período difícil de relação, tinha havido ali um jogo no Estádio da Luz em que os jogadores não cantaram o hino, portanto, quer dizer, alguns mexiam os lábios, etc. Sim. Tinha havido um problema depois num jogo com a Sérvia, que meteu o Quaresma, o Scolari, etc. Na altura, tudo aquilo, o ambiente à volta da Seleção de Futebol... Estava o cocktail perfeito para explodir a modalidade. Nós tivemos, Portugal esteve presente, faz 4 jogos, perdeu os jogos todos. Tínhamos o objetivo, Tomás tinha definido esse objetivo, de tentar ganhar o jogo com a Roménia e de não sofrer 100 pontos, que a Nova Zelândia não chegasse aos 100 pontos. Conseguimos nós marcar em todos os jogos, mas não cumprimos esse objetivo. No entanto, nesse mesmo verão, Portugal faz um magnífico resultado em basquetebol no Europeu em Espanha, ganharam uma série de jogos, ficaram muito bem classificados, mas na memória desse verão, infelizmente, fica de facto 31 jogadores que fizeram história porque lá está, tinham um perfil diferente daquilo, lá está, era um médico, como é que é possível, quer dizer, estarem-se aqui a bater, e esse respeito era um respeito internacional. E, por exemplo, os neozelandeses, os australianos, que são aquelas grandes equipas de rugby, eles também demonstravam respeito pelos lobos. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Durante a semana antes do jogo da Nova Zelândia, houve uma entrevista ao NZ Herald Tribune da Nova Zelândia e na altura a jornalista, a entrevista foi ao Rui Alvarez, que era o manager da seleção, e pergunta-lhe como é que é isto, os jogadores, treinos. Ele disse, nós só treinamos à noite, temos aqui jogadores que fazem 600 km para treinar. Ela, desculpe, sim, fazem 600 km para cá. Joaquim Ferreira, Gonçalo Malheiro, Marcelo Dourei do CDUP, saem às 5 da tarde do Porto para vir para Lisboa, treinam e depois fazem Rui Cordeiro de Coimbra, a mesma coisa. Quem está no profissionalismo ficou, a jornalista disse, mas isto não é normal, isto é fantástico o que vocês estão a fazer. Mas agora vem a melhor parte, no final do jogo, exatamente por este perfil, até porque algumas pessoas do rugby internacional foram, felizmente já saíram de cena, quiseram colocar em causa, porque tinha falecido num outro mundial um jogador da Costa do Marfim, e puseram em causa a capacidade dos jogadores portugueses estarem naquele mundial. Ou seja, que achavam que estavam face à dimensão física, às exigências físicas, o facto de serem amadores. A nossa equipa não era toda amadora, isso também convém clarificar. Nós já tínhamos Gonçalo Uva, já jogava no Montpellier, e tínhamos David Penalva, André Silva, tínhamos jogadores de origem argentina, no fundo tinham contratos finais aqui em Portugal. Portanto, não era, convém, gosto sempre de dizer isto, não era uma equipa 100% profissional. Mas quer dizer, toda a envolvente era 100% tudo... amadora. Não era 100% amadora. Não era 100% amadora, mas era uma equipa que, de facto, tinhas médicos, lá está, tinhas advogados, para não estar aqui a repetir, mas de facto tinhas aqui uma diversidade profissional muito, muito grande e muito interessante. Mas o episódio é que no final desse jogo com a Nova Zelândia, os jogadores neozelandeses fizeram questão de dizer, vamos ao vosso balneário, peço só que não tirem fotos, porque nós vamos levar cerveja e vamos beber uma cerveja juntos.
E, portanto, de repente tu vês os melhores jogadores do mundo, os que jogaram dentro do balneário com os nossos, mas o que tem mais piada é que os que não jogaram fizeram questão de jogar um jogo que eles não dominavam muito, que era o futebol, em pleno relevado, em pleno estádio após o jogo, e nós ganhamos. Fantástico, muito bom. Excelente história. Essa partilha é muito interessante. Sim, fantástico, muito bom. Olha, eu não respondi sobre o Mundial, o atual em que vamos. É uma seleção diferente, é um perfil diferente, ou seja, já são muito poucos os jogadores, ou seja, eu acho que Portugal e bem, eu posso às vezes ter algumas diferenças de opinião relativamente ao atual presidente da Federação, mas reconheço, e aproveito aqui para o dizer, que ele teve essa visão que eu partilho, da aposta em jogadores nascidos, de ascendência portuguesa, mas nascidos em França. Acho que era demasiado óbvio, isso depois de 2007. Foi uma aposta iniciada na altura também pelo Tomás vieram cá muitos jogadores, é certo, sem qualidade, mas vieram outros com uma enorme qualidade e alguns deles hoje vão se despedir no Mundial. Portanto, é uma seleção com um perfil totalmente diferente, ou seja, com a maior parte deles, uma grande maioria, nasceu em França e joga em França, ou seja, a relação que tem com o rugby português é diferente. Muitos, felizmente, também jogadores formados em Portugal que hoje são profissionais em França, e portanto aqui há uma relação, é uma relação diferente. No entanto, e acho que o devo dizer, este resultado, que é um resultado justo pelo trabalho que fizeram, mostrado aqui com alguma sorte, pronto, mas por acaso agora isto pouco interessa, mas que acima de tudo houve mérito, lá está, nesta aposta em jogadores nascidos em França, uma excelente aposta numa equipa técnica que mistura um ex-excelente jogador, um ótimo treinador, e também a escolha do Luís Pissarra, que tinha sido lobo em 2007, com quem tive a oportunidade de trabalhar numa seleção universitária, e portanto alguém de facto que acho que foi essencial também neste apuramento, mas será, digamos, uma participação totalmente diferente e, como queria dizer, isto não reflete infelizmente o rugby português. Este resultado, este extraordinário resultado que a Seleção Nacional, infelizmente não reflete aquilo que eu gostaria que fosse o rugby português, mas pronto, é o que é, e acima de tudo acho que os atletas, os treinadores e a atual direção estão de parabéns porque conseguiram um feito extraordinário. O Gonçalo Luva disse uma vez, há um ano ou dois, já não me lembro, dizia que o regresso ao Mundial, os astros tinham que estar novamente todos alinhados. E de facto neste apuramento os astros voltaram a estar alinhados e as pessoas tiveram o mérito do aproveitar. Portanto, os meus parabéns a quem está à frente da Federação e da Seleção Nacional e aos jogadores, naturalmente. Muito bem. Muito bem. Eu acho que se calhar metemos à prova. É, não é? Sim. Está na hora, não é? Eu acho que sim. Com este. Porque ouvimos dizer que também gosta de desafios. E neste podcast, como viu também, está na hora de entrarmos no nosso quiz time, onde vamos aqui desafiar e vamos ver como é que vai ser. Ui. Ora bem, quiz time, agora é que vai ser. Estou curioso com isto. Já sei que já viu. Já sei que não quer ajudas. Não. É mesmo. Assim é. Assim é que é. Louco. Explicando rapidamente 4 temas, um deles obrigatório, como é óbvio, o desporto, perguntas sobre o desporto, e depois mais 3 categorias para ficarmos a conhecer. Venha ao diário escolher. É lá, assim está bem. Logo assim. Homem do rugby, confiante. Já sabes, Ricardo, o diabo é contigo. Muito bem. Eu quando vi o professor Paulo Barrigana disse logo. É este. Bom, nem vale a pena. Não vale a pena, curiosidade. Trabalho de casa. Trabalho de casa. Vamos embora. Então, assim é que é. Como bom às claras, duas à escolha. Já não me lembro. É. Essas duas, vamos lá. Mais uma vez repito, se sai aqui rugby, bom, é uma vergonha. Não sei o que é que eu faço. Não sei o que eu faço. Isto está viciado. Olha, já falámos aqui dele. Não é rugby, por acaso não é rugby, mas já falámos aqui do José Mourinho. Sim. Futebol também é uma das modalidades. Eu acho que é inevitavelmente aquela modalidade que, pelo menos comigo, onde tudo começou, não é? A ler à segunda-feira os resultados no Diário de Notícias, depois passei para a bola, isto vai com 7 ou 8 anos,
e depois consegui convencer o meu pai que à segunda-feira quem comprava a bola era eu, porque assim podia ler logo, antes, não tinha que esperar até à noite que o meu pai chegasse para ler a bola, à segunda-feira, porque a bola só saía às segundas, quintas e sábados. Pronto. Muito bem. Até vamos falar aqui do José Mourinho. É uma pergunta. Esta é de caras. Fui ver a Roma com o Udinese, 3 Sim. Está-se assim bem lá em Itália. Tá. Quer dizer, não está tão bem como não, eu acho que ele está... conseguiu quer dizer, o jogo, agora como espectador, não foi propriamente um jogo extraordinário, nem acho que o jogo da Roma tem sido extraordinário, mas os valores daquela equipa, os princípios que ele sempre defendeu estão lá todos. E ele hoje posso-vos dizer que é de facto um deus em Roma, quer dizer, aquilo é verdadeiramente uma paixão por aquele treinador, porque de facto ele respira futebol, é um líder, e foi de facto uma experiência, foi a minha segunda experiência a ver um jogo em Itália e fui ver o jogo da Roma, e Roma ganhou 3-0. Muito bem. Então, não é sobre a Roma, mas vamos lá à pergunta. Como ficou conhecido José Mourinho na sua primeira passagem por Stanford Special Bridge? One. Não quero admirador. Para não ficar baralhado. Mas quer dizer que eram as outras. Special One, The Portuguese Gold and The Invincible. Podia ser as 3, mas de facto aquilo fica marcado pela conferência de imprensa. Que na segunda passagem já teve um nome diferente, sou sincero, não me recordo. Não sei. Mas fica o Special One. O Special One, sim. Muito bem, esta já está. Vamos à segunda. A segunda é sobre modalidades olímpicas. Qual é que destaca, assim, de repente? Olha, eu acho que é inevitável falar de atletismo. Ok. Quer dizer, eu adoro os Jogos Olímpicos. Lembro-me da medalha do Carlos Lopes. Estava de férias em casa da minha avó e lembro perfeitamente daquele resultado em Los Angeles. Mas eu, se tivesse que escolher, no fundo, para mim a verdadeira modalidade olímpica, eu escolheria eventualmente, seria o atletismo, depois viria talvez a natação, mas sim, o atletismo pela sua diversidade, também onde nós tivemos melhores resultados, e um dia gostaria de ter a oportunidade de poder assistir. Tivemos aqui há pouco tempo uma atleta que vai estar nos próximos Jogos Olímpicos. Sim. Que vai estar. É bom que esteja. É bom que esteja, porque nós prometemos lá estar, e eu com uma camisola que ela trouxe aqui, um XS, vestida. É bom que esteja. Vamos cobrar. Eu vou lá estar com a camisola vestida. Bom, mas não é sobre atletismo, não é sobre natação que vamos falar, é sobre outra modalidade. E a pergunta é: em que modalidade olímpica é usado o florete? Esgrima. Isto não é? Não é hipótese. As hipóteses eram badminton, era giro, esgrima ou artes marciais. Esta também era fácil. Ora, Ricardo, mas porque eu li aqui as outras perguntas, temos aqui, florete, há aqui uma fala de rugby. Florete, Ricardo, ajuda-me. Florete, espada e falta uma. Não me perguntes, desculpa. Eu juro, eu esta não, ia vacilar. Eu vou Ias dizer que era o badminton? Não, o quê? Não, das disciplinas da esgrima. Então, mas está na hora do diabo. Mas temos que ir ao diabo. Isto não podia ser só um mar de rosas. Não é só histórias aqui. Acertou, sem ter ajuda nem sequer e resposta A, B, C. Que escolheu o diabo, eu estou para ver o que é que sai do diabo. Não, o que vamos nós fazer é, pronto, vamos dar aqui ao Rafael a escolher. Vai ao diabo? É uma ou duas? São duas, que isto vai criar aqui um dilema. E a justificação, estamos muito curiosos. E a justificação, portanto, isto não foi escolhido, foi apenas escolhido pelo Rafael. Não sabemos o que é que está aqui. Olha, digo, mais uma vez me sinto arrependido de não ter deixado aqui as nossas meninas escolherem como elas queriam, porque ia ser do diabo agora. Mas é assim, a responsabilidade disto não é nossa, destas perguntas que aqui estão, isto é tudo delas. Elas é que fizeram isto, portanto, se isto correr mal. O que se passa aqui é. Agora vamos ter que pôr aqui o dilema. Muito bem. Bem, isto não é fácil. Primeiro dilema: jogar roleta russa com todos os teus familiares próximos. É um bocado agressivo. Vocês, pá, sinceramente. Com o pai de duas filhas é difícil. Essa é difícil. Ou tomar banho durante 2 minutos com água a ferver.
ter que ser. Lá vai ter que ser. E a justificação também. Uma pele escalfada. Não, hoje a saúde mental é um tema em voga, não é? Eu acho que não é tanto, quer dizer, é mais para quem está a assistir, não é? Portanto, como pai de 2 filhas, nem que aquilo tivesse Claro. nem que morresse ali. Exato. Portanto, acho que tinha que ser. Foi bonito. No meio deste desastre, meninas. No meio deste desastre. Foi uma boa justificação. Rafael. E eu agora, se calhar, acrescentei muito qualquer coisa. Eu estou-me a mandar para fora de pé, mas não sei se pode ser partilhado alguma coisa, mas não é uma coisa soft. Aí no balneário dos Lobos, alguma história de balneário. Contei esta engraçada da seleção neozelandesa. Ok, Sim. Pois foi. Da cerveja e do jogo de futebol. Sim. Quer dizer, eu partidas. Eles não. Sim. Partidas muitas, não é? Sim. Ainda hoje eles têm um grupo de WhatsApp, aquilo às vezes é um fartote de rir, já não é, isto é entre eles, mas eles tinham de facto um espírito, quer dizer, eu acho que todas as equipas vencedoras têm que ter um espírito de união e de boa disposição. Mas aquela equipa de facto tinha ali uma liderança forte. Lá está. Eu vou dar aqui este exemplo. Acho que todos os que fizeram parte dos tais 31 jogadores que estiveram em França, o Joaquim Ferreira, que era conhecido por Xixa, portanto não era capitão na altura, mas era um exemplo. Enfim, a forma, ele liderava pelo olhar, quer dizer, aquilo bastava o olhar dele para perceber o que é que tinha de ser feito. Chegar às 87 internacionalizações, a fazer 600 km cada vez que vinhas para treinares em Lisboa. E portanto eu guardo mais essas situações como exemplo e é preciso de facto ter uma força, portanto, mais do que as brincadeiras que são naturais. Claro. E o bom espírito. Banhos frios com certeza muitos tomaram. Não, eles tinham que tomar mesmo, porque muitos deles jogavam sevens e portanto para compensar tinham que ser metidos mesmo em aqueles caixotes ou caixotes muitas vezes de gelo lá dentro, aquilo doía, aquilo de facto, mas fazia parte, digamos. Mas como te disse, é assim, nós estivemos num Mundial, está tudo muito focado, independentemente, eu tive algumas discussões, não é, em que tentava mesmo com a equipa técnica e mesmo com alguns jogadores, de lhes tentar explicar que aquilo podia ser uma oportunidade única. Portanto, nós tínhamos que, enfim, vender um produto para Portugal sobre a existência da modalidade. Reparem, a modalidade joga-se ao sábado, porque ao domingo jogava-se futebol e porque o campo era o mesmo. E, portanto, nós vivemos sempre muito nesta concorrência totalmente desigual, não é? Embora o Campeonato do Mundo de Rugby, quando se joga na Europa, é um dos eventos com maior visibilidade em termos mundiais, mas quer dizer, e na altura não era difícil explicar-lhes que vocês têm que falar, têm que estar disponíveis. E lembro de ter uma discussão isso com um selecionador, com o treinador australiano. Ele dizia, mas estou aqui para jogar Mundial. Eu disse, está bem, estás aqui para jogar Mundial, mas a seguir ao Mundial vais-te embora. Quer dizer, e o rugby português vai ter que continuar, e portanto nós temos que aproveitar esta oportunidade. Mas pronto, acho que era um balneário extraordinário, com pessoas obviamente, umas mais caladas, outras mais expansivas, mas eu guardo acima de tudo essa referência que para mim foi o Joaquim Ferreira. Obviamente há outra, o caso do João Correia, pronto, que era médico, pronto, tive depois, a seguir este Mundial, construímos uma amizade e com quem eu tenho de facto uma profunda admiração, porque jogava, treinava. Lembro-me dele quando estava a estudar para o exame de medicina, o exame final, ir buscá-lo à biblioteca dali da Faculdade de Medicina, e ele estava a dormir porque tinha estado a fazer banco e tinha estado a treinar. Ou uma história em que eles iam jogar contra a Geórgia e o Pipas, portanto o João Correia, estava de banco, e de repente aparece lá um jogador georgiano com a cabeça toda aberta, portanto tinha sido no Captain's Run, que é o treino que antecede o jogo, no dia anterior, e o georgiano, provavelmente eles já tinham tido assim algumas desavenças dentro de campo, e o georgiano olha assim para ele: o que estás aqui a fazer? Ele disse: não, eu é que te vou cozer. e pronto, e foi, portanto, vejam que era de facto uma equipa especial, liderada por alguém especial, com pessoas
que eu também guardo em termos de federação, realmente António Vieira de Almeida, pá, de facto era alguém com um mundo e com uma visão do rugby à escala global. Portanto, eu guardo ótimas memórias não só daquele balneário, mas de toda a envolvente, porque de facto era inspirador. Muito bem. Bom, não temos mais nada a acrescentar, porque isto levámos aqui uma tareia, Ricardo. Levámos 3 placagens diretas neste quiz time. Ainda estou tonto. Portanto, e acho que é melhor fecharmos isto, senão saímos daqui muito derrotados. Foi o nosso quiz time. Bom, depois deste quiz, eu só fiquei aqui com uma coisa que eu vou puxar esta conversa, que foi estes banhos de gelo, para esclarecer, porque há muitas pessoas que veem, o Cristiano Ronaldo não é bem, também é banho de gelo, acho que já vi qualquer vez nas redes sociais, entrar nessas banheiras. O Ricardo é a pessoa indicada para explicar. E ele tem aquelas máquinas que eu não me atrevo a dizer o nome, e a dizer de criolina, mas não é de criolina, como é óbvio. Bom, mas é uma coisa assim, isso, pronto, é por aí. Mas esses banhos gelados, isso serve para quê? Quais são as vantagens? É o Ricardo? Dr. Ricardo, quer aqui fazer aqui É assim. Sim. Eu por acaso, eu até queria fugir deste tema. Sim. Porque isto é uma coisa até agora que as pessoas, os treinadores atualmente, né, em modalidades, num contexto desportivo não de alta competição, que utilizam agora muito vulgarmente, até com baixo número de treinos, intensidade também não anda ali elevada, mas como é moda, por assim dizer, utilizam muito. Sim. Mas a utilização deste tipo de tratamento ou recuperação da crioterapia não é para brincar, por isso não é por uma questão de moda, é preciso saber fazer. Eu imagino que não, porque aquilo não sei se é saudável, mas que dói. Entras, estás lá um bocadinho e sais. Sim, mas nem todo o tipo de treino justifico fazer isto. Não, mas aquilo é que é para os músculos. Sim. E no caso eu lembro, por exemplo, na questão dos Sevens, portanto, que é a variante 7 do rugby, assistia-se isso muito, porque eles no fundo, os Sevens, estamos a falar de um grande campo de jogos a ser jogado 7 contra 7, não é? Portanto, o que eles têm que correr, muita explosão, e portanto muitas das vezes no final e no circuito mundial, onde nós tivemos muitos anos, quer dizer, aquilo são 2 dias, salvo erro, 2 dias, e portanto no final do dia para fazer essa compensação. Sim. Mas aquilo o atleta acaba de ter um esforço físico, não é? Entra ali dentro, o músculo contrai, dilata. Contrai, frio, não é? Sim, tu tens uma e depois aquilo ajuda na recuperação muscular. Ajuda na recuperação, exatamente. É isso. Assim, porque tu tens és exposto a um grande esforço, né, muscular, e aquilo leva-te a uma vasodilatação dos músculos que, para superar ou para recuperar mais rápido destas altas intensidades, toma lá com água gelada. Sim, faz a chamada crioterapia, mas isso é preciso saber fazer, é preciso saber utilizar. Ou seja, é o momento em que tu dizes crianças não façam lá isso em casa, não é? Sim, era aí que eu ia chegar. No desporto amador Ricardo, não era mais fácil, justifica fazer, em vez de estar, há outras formas de recuperar. Eu imagino que isso é um investimento grande. Levá-los todos ali à costa da Caparica, é que às vezes entras na água e aquilo dói até os joelhos. Sim. Mas naquele tempo era caixote de lixo mesmo, aqueles altos verdes. Exato. Com água e com barras de gelo e anda lá para dentro. Sim. Era durinho. É que ninguém merece isso. Sim, mas o Ronaldo por acaso tem histórias engraçadas dessas. Do quê? De fazer banho. Lixo? Não, fazer banho. Achas que ele fazer banhos de gelo em casa, aparece nestes comentários ele a fazer banhos de gelo e tudo assim, depois dos jogos. Mas lá está, isso eu acho que é importante também a informação e a formação. Acho que é muito importante. Eu vejo muitas vezes isso. Atualmente, eu tenho assistido aí muitas situações dessas e às vezes expõe, como já falamos aqui em certos episódios, expõe às vezes os atletas a situações que não são necessárias expor, às vezes por falta de informação. Vou pôr assim. Não é moda, não há que ser moda, não é? Há que saber fazer. Exatamente, não temos que ir atrás das modas, temos que saber, não é? Fazer estou esclarecido. As coisas. Mas nós tínhamos aqui uma surpresa ainda para o nosso convidado. Bora! Os nossos convidados têm surpresas para nós. Como são estas t-shirts que estão aqui atrás.
Nós neste caso temos aqui uma pequena surpresa, já Vamos que embora. o nosso convidado não se lembrou da participação que teve em 2001 num livro que é um plano de desenvolvimento para a cidade de Lisboa. Bem, nós temos aqui o livro. Também oferecemos coisas, não é? Nós também oferecemos coisas, pá, e temos aqui este livro. Mostra lá, mostra Isto lá. é familiar, não? Não, a capa é. É. Desporto em debate. 2001. Isto Um era, plano de desenvolvimento esportivo para Lisboa. é verdade. Já a participação deste nosso convidado Era em novinho. 2001. Posso ler? Posso? Sim, claro. E portanto, acho que é página 56, tem aí uma participação do nosso convidado, onde fala da importância do desporto escolar, a importância da escola e do desporto universitário. É, desporto universitário. Eu, aliás, na cidade, neste caso aqui na nossa cidade de Lisboa, Tá aí? acho que Encontraste? Página 56? Sim. o estádio Não, universitário, 54, será? acho que o estádio universitário devia ser olhado com outros é. olhos, e na altura já defendia isso, nessa altura, não, já não me lembro, mas acho que o estádio devia ser visto como um parque da cidade, com equipamentos desportivos, mas gerido pela autarquia, porque eu acho que nós cometemos erros ao longo da história no nosso desporto, construção de equipamentos, pavilhões, piscinas, ou seja o que for, quase ao lado de uma escola, em vez de construir dentro da escola. Nós acabámos com o Instituto de Desporto de Portugal, acho que foi um erro. A fusão com o IPJ, na minha opinião, não fez sentido, e por vezes depois torna-se difícil recuperar. Quando se tomam determinadas decisões, às vezes, por muito que se diga, é fácil, é mudar, não é? Torna-se um bocadinho irreversível. E no caso do estádio universitário, estou a olhar para isto e, portanto, estou a associar diretamente à questão do desporto universitário na cidade de Lisboa e a questão do estádio universitário. Acho que foi um erro passar, porque havia na altura uma disputa no que toca à questão da propriedade entre o Estado e a Universidade, mas julgo que o Estado universitário, acho que foi um erro passar a tutela da gestão do Estado universitário para a Universidade. Julgo que até a própria Universidade teve ali a oportunidade recentemente de corrigir isso, colocando a FMH lá dentro. Acho que teria sido ali uma boa correção, ou seja, o estádio passava a ter uma atividade, digamos, durante o dia e depois compensada por clubes, enfim, pelas competições universitárias. Acho que o atual sistema, a universidade não está talhada para estar a gerir complexos com aquela complexidade, com uma piscina, enfim, que tem aquelas exigências. E, portanto, na altura era um bocadinho isso, era o espírito que o estádio universitário e o desporto universitário, já devia ser olhado de outra forma. O desporto escolar, basicamente, acho que defendo essencialmente a mesma coisa, ou seja, uma aposta no desporto escolar neste sentido, nunca esquecendo que é um território da educação. Estamos a falar de professores e alunos, não estamos a falar nem de jogadores nem de treinadores, que às vezes confundem um bocadinho. Mas pronto, foi um contributo. Eu já não me lembro. Eu lembro de participar nisto, mas nem sabia desse livro, quer dizer, acho que... Não tem problema nenhum, porque eu vou tomar a liberdade de ler aqui uma passagem, um parágrafo, de alguém que escreveu, chamado de Rafael Lucas Pereira, não sei se conhece, e que diz aqui numa passagem o seguinte: neste momento existe uma organização, que é a Secção Autónoma do Desporto da Associação Académica de Lisboa, que desenvolve uma atividade anual que movimenta só em competições esportivas 3.973 participantes. Parece-me que, de uma vez por todas, a Câmara deve assumir, à semelhança do que fazem noutras cidades, como Braga e Aveiro, em que assume o desporto no ensino superior e, acima de tudo, o desporto escolar como uma das suas grandes bandeiras. Portanto, é aqui uma passagem. Só aqui fazendo aqui uma ponte com o rugby, à época, não sei se um ano antes ou 2 anos antes, para se ter uma ideia da realidade na altura do rugby universitário, tínhamos 2 divisões de 15. Hoje temos uma divisão de 7, enfim, com meia dúzia de equipas, não sei quantificar, mas na altura, aliás, os campeonatos universitários de Lisboa encerravam exatamente com a final de rugby,
Bem, primeiro porque aquilo enchia, de facto, era um momento social e desportivo muito forte. Estávamos ali no meio da semana académica, havia cerveja, hoje não seria possível, na altura foi, eu acho que a cerveja até era gratuita, portanto, mas quer dizer, enfim, mas era pelo jogo e de facto era um ambiente social em que toda a gente se reunia e enchíamos ali o estádio universitário, mas aquilo que eu me lembro é que de facto havia 2 divisões com mais de 20 equipas, o que é impensável fazer este retrato hoje, comparar o hoje com há 20 anos. Portanto, o desporto do ensino superior, o desporto universitário, enfim, leva-nos a outras discussões sobre quem deve representar Portugal, se são aqueles que participam regularmente ou se depois para as grandes competições devem ir os nossos grandes atletas que são universitários. Portanto, isso é uma discussão que eu acho que ainda está muito por esclarecer, porque na verdade a afirmação do desporto universitário em Portugal, este modelo, se calhar não se revelou assim tão eficaz, e se nós premiássemos aqueles que, independente, não estarmos focados tanto no resultado internacional, mas premiarmos todos os melhores que participam nesta competição, independentemente da sua condição, se calhar ganhariam mais. Mas quer dizer, estou longe hoje da realidade, mantenho algum contacto com pessoas desse tempo, mas sem qualquer tipo de paternalismo. Portanto, é a experiência, lembro na altura, e que hoje olho um bocadinho nesta lógica do contacto com as diferentes modalidades. Isso foi na altura, foi um testemunho, mas acho que alteraria pouco. Pois é esse o desafio que nós também queremos lançar, que é, isto agora fez-me lembrar, eu estou a ler um livro que é as 100 melhores crónicas do Miguel Esteves Cardoso. Gosto muito do Miguel Esteves Cardoso. E é interessante que ele tem lá crónicas de 1986, que ainda hoje se mantêm muito atuais. E ele tem lá uma sobre os turistas e a cidade de Lisboa, porque parece que é agora. A forma como ele retrata a situação do turismo na cidade de Lisboa. Mas, ou seja, isto para dizer o quê? O desafio que lançamos há obras que são intemporais. Exato. E também, exatamente, por aí. Ou então, em jeito de balanço, ver o que é que... do que estava aqui, porque isto tem muito sumo, tem muitos contributos, para além do teu. Nessa altura, o atual presidente do Comitê Olímpico, eu julgo que esteve... Teve. Porque nós tivemos ali, ele era, julgo eu, à época... Eu não sei se ele era presidente do Instituto do professor José Manuel Constantino. Sim. E ele tinha escrito, eu acho que fui um bocadinho atrás, porque ele era muito crítico relativamente, e acho que continua a ser um bocadinho relativamente à forma como o Estado gere o desporto escolar, esta relação do movimento desportivo e o desporto escolar. E que acha que ou que achava na altura, lembro de uma entrevista que ele tinha dado, e eu acho que foi um bocadinho aí com alguma irreverência, um bocadinho atrás dessa e de marcar isso, mas não sabia de facto que isso tinha ficado bem. Ficou tem muito sumo, e ver o que é que se mantém, ou seja, das tuas ideias, o que é que se mantém, o que é que se alterou e o que é que ainda podemos fazer pelo desporto. Organizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Era esse o desafio. Não é? Bom, se tens mais alguma pergunta? Não? Pronto. Se não tens mais alguma pergunta, antes de fecharmos, eu não resisto. Até porque levamos aqui 3 placagens no jogo e eu não posso deixar isto assim em branco. Isto não pode ser. Para fecharmos, e porque esta conversa foi boa demais, lancei agora aqui um desafio. Mas atenção que este é um desafio, não é nada muito formal. É um desafio que quero as primeiras coisas que vêm à cabeça. Portanto, neste momento, se fosse Primeiro-Ministro de Portugal, vamos assumir isso, quero 3 coisas que fazia agora neste momento no país, ou que atacava ou que fazia. As primeiras que vêm à cabeça, sem grande. Ou que revolucionava ou que remodelava. Eu disse que era um desafio. É que não só podemos levar de placagens assim desta maneira. E com tantas boas ideias que tivemos aqui. Repara que mas estamos a falar em que áreas? Isso as primeiras vieram à cabeça. Até pode fazer mais cemitérios. Isso queremos saber agora as primeiras que vieram à cabeça. 3 medidas. Eu não acho que tenha... Eu gosto mais de pensar a cidade do que propriamente o país. Vamos então. Então tiramos o...
Não íamos todos, nós aqui temos o poder de nomear. Eu não estou a pôr nessa condição, mas eu diria, acho que faz mais sentido, e o Ricardo conhece algumas dessas situações, se tivesse o poder de influenciar isso, pronto, o Presidente da Câmara de Lisboa, ok, olharia para o Estado Universitário com esta visão e com esta análise crítica e de tentar... Fazia uma remodelação ali? Não é remodelação. Eu olhava para a Universidade e tentava perceber de facto se faz sentido a Universidade e se a Câmara pode de facto ser uma mais-valia na gestão daquele espaço. Ok. Essa seria a primeira. Depois acho que daria continuidade a um projeto único, mesmo em termos mundiais, vou dizer isto, sem que o Ricardo conhece bem. Foi um programa em que nós, no fundo, com o espírito que desporto é cultura. Certo. Essa seria a bandeira, desporto é cultura. Quer dizer, acima de tudo, nós nesse projeto tentámos casar o desporto com as artes, nesta visão da cultura ser, ou seja, eu acho que se confunde aqui um bocadinho em Portugal, cultura e artes. Ok. E entendo que, objetivamente, acho que todos estaremos de acordo que o futebol faz parte da nossa cultura. E eu julgo que, por vezes, há aqui algum preconceito relativamente ao futebol e à forma apaixonada, mas, na verdade, ou quando a seleção joga, ou quando estamos perante grandes momentos em alguns clubes portugueses, quer dizer, o país para, no fundo gostam de... E... Portanto, recuperando esse projeto, nós tivemos um projeto muito giro, onde o Ricardo também, no fundo, teve, que foi intervenção em campos ao nível principalmente do basquetebol, o 3x3, que foi considerado pela FIBA um programa de referência a nível mundial e, portanto, tentaria, pelo menos... o street basket? Sim, eu chamo de 3x3 porque a modalidade olímpica hoje é o 3x3 e temos o caso do Chicago, que é aqui mesmo aqui ao pé, e que, no fundo, eu julgo que foi uma marca e gostaria de ver mais Chicagos e outros campos, como a Calçada de Carris, etc., pela cidade, porque, de facto, foi algo que me apaixonou estar envolvido naquele projeto e gostaria de ver mais campos. A última sugestão era construir um pavilhão na EB23 de Marvila. Basicamente, acho que era... Boa. Estou aqui em casa e já que reunimos com professores, já que discutimos, ouvimos todas as propostas, fizeram-se estudos e mais estudos e tudo, se calhar acho que olha, só por causa os miúdos da EB23 de Marvila acho que merecem um pavilhão. Só por causa desta próxima vez que nos encontramos, vamos nomeá-lo o Presidente da União Europeia e aí não há problemas de dinheiros e de essas coisas. Fundos europeus para o desenvolvimento desportivo. Mas isto, atenção, isto é aconselhar, a tentar influenciar de forma positiva quem lidera, porque quem lidera foi eleito por todos nós, não é? E nunca nos podemos esquecer, vivemos tempos complicados e não nos podemos esquecer que quem lidera um país, uma Câmara, foi eleito pelos votos por quem decidiu ir votar. Claro. E tem essa legitimidade. E, portanto, considero que aquilo que nós devemos fazer é tentar influenciar. Independentemente das opções de cada um, se pudermos dizer, olha, tenho aqui esta ideia. Isso é algo que eu acho que faz falta à sociedade civil portuguesa. Tem demasiado medo, criou-se aqui uma distância de procurar influenciar, de propor. Mas quem decide, decidirá. Claro. E depois vai a votos. E são propostas muito interessantes por nós. Leva já um cheque. Ricardo, como eu abri, agora tu fechas agora aí com as redes. Bora, vamos embora, tem que ser. Eu escolho-te a ti. Tal como o nosso convidado Rafael Lucas Pereira também já viu os nossos episódios. Até às 2 da manhã. Até às 2 da manhã, portanto, não há desculpas, tal como a Bia, a Cândida e a Catarina também já disseram, não há desculpas para não ouvir ou ver o nosso podcast. A qualquer hora. A qualquer hora, a qualquer momento, podem ir no carro ou ouvir Spotify, podem estar em casa, não lhe apetecem ver Netflix, nem Prime, nem outra coisa qualquer, vêm YouTube e vão lá ou elevar o desporto. Facebook, Instagram, partilhem histórias, partilhem com os vossos amigos, identifiquem e façam ainda crescer este podcast connosco. E podem sempre sugerir também convidados. Muito obrigado, Rafael, por estes momentos aqui muito interessantes, de prazer. Acho que foi divertido, pelo menos.
E deixamos aqui o desafio que deixamos a quase todos os convidados. Quem sabe se não é o Rafael a nomear o próximo convidado a estar aqui connosco, porque se calhar aquela pessoa também era boa ir lá, sentar-se com eles, sofrer um bocadinho e divertir-se pelo menos, que é isso que tentamos fazer aqui. Muito obrigado. Muitos parabéns. Obrigado. Até à próxima, e da próxima vez como Presidente da União Europeia. Foi o nosso podcast esta semana.